Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. O silêncio tem sido, muitas vezes, a resposta para denúncias da maior gravidade. E isto é incompreensível e certamente provoca enorme indignação entre as pessoas bem informadas do país. No último final de semana, fomos surpreendidos com uma matéria de impacto na revista Veja, sob o título Calúnia ou Prevaricação. O jornalista Policarpo Júnior conta a história da nomeação ou da escolha do nome do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asfor Rocha, para o Supremo Tribunal Federal. Conta que, em fevereiro de 2010, o presidente Lula, em audiência de 30 minutos, conversou sobre problemas do Poder Judiciário e o convidou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Pediu sigilo sobre o convite. Combinaram que o assunto deveria ser mantido em segredo até o anúncio oficial. Surpreendentemente, o ministro Asfor Rocha abre mão de ser o indicado pelo presidente Lula. Se afasta da postulação, afirmando que o fazia por estar se sentindo atingido em sua dignidade pessoal. Eu resumo a história, senhor presidente. A saída de Asfor Rocha da disputa para a vaga do Supremo Tribunal Federal surpreendeu muita gente e pareceu até ser inexplicável para muita gente. Aí se revelou que ele justificou exatamente com a questão da dignidade pessoal. A história que conta a revista é que o presidente Lula ouviu de interlocutores, ou de um interlocutor, depois revelou-se que esse interlocutor era o advogado compadre do presidente Lula, Roberto Teixeira, que o ministro César Asfor Rocha havia solicitado propina para proferir sentença favoravelmente à empresa de fertilizantes de Paranaguá, no estado do Paraná. O presidente aceitou esta denúncia como grave, acreditou nela e passou a desconsiderar o nome do ministro. Eu quero, senhor presidente, salientar que tenho pelo ministro Asfor Rocha o maior respeito. Eu o tenho entre os homens de bem do Poder Judiciário. O conceito que tenho dele é de um homem competente, correto, um homem probo, que provavelmente foi vítima de uma armadilha para que fosse afastado da possibilidade de chegar ao Supremo Tribunal Federal. O presidente disse, um amigo meu disse que ele pediu uma mala de dinheiro para decidir uma causa, ou um caso. Olha, senhor presidente Ciro Miranda, esta é uma revelação espantosa. O presidente da República fazer uma afirmação desta natureza e aceitar essa postura do seu compadre Roberto Teixeira, ouvir dele e aceitar como uma informação apenas, não revelar sequer indignação em relação à participação do seu compadre
numa transação desta natureza? E eu repito que até prova em contrário, acredito na seriedade e na decência do ministro Asfor Rocha. Disse o ministro: fui vítima de leviandades por parte de pessoas que queriam inviabilizar o meu nome para o Supremo, mas prefiro acreditar que o ex-presidente da República foi enganado por essas pessoas que usam a sordidez como linguagem. Foram as palavras do ministro. E o ministro se afastou da postulação e pretendeu que esse fato pertencesse ao passado, até que a revista o traz à tona. O advogado Roberto Teixeira, no dia de ontem, ajuizou no Supremo Tribunal Federal um pedido de explicações para o ministro Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça, e o jornalista Policarpo Júnior, da revista Veja, devido à reportagem Calúnia ou Prevaricação, veiculada pela revista. Teixeira quer que o ministro jornalista esclareça em que consiste o suposto suborno, em que circunstâncias ele ocorreu e, principalmente, quem seriam os envolvidos. Esse pedido de explicações do advogado Roberto Teixeira soa estranho, porque, pela matéria, foi exatamente ele que comunicou ao presidente da República a existência deste fato. Aliás, comunicação que, segundo a revista, não provocou a indignação do presidente da República. O que fazer diante de um fato como esse? O que é inevitável é que esse fato não pode passar desapercebido. Nós não podemos ignorar um fato de tamanha gravidade. É preciso que essa situação se esclareça. Pedir que o Ministério Público investigue? Ou, quem sabe, convocar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal os envolvidos para prestar depoimento? Eu concedo ao senador Pedro Táxi, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça, uma parte que solicita. Também solicito uma parte, senador. Senador Álvaro, eu li a matéria, não quero fazer nenhum juízo de valor sobre a matéria. Quero fazer um juízo de fato. O fato é grave. Concordo inteiramente com Vossa Excelência, em que, em tese, se acusa um ministro da segunda maior corte do Brasil, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, de ter recebido, ou ao menos a ele ter sido oferecido, a uma determinada quantia. Este fato é grave. Eu não sei se houve o fato, mas nós precisamos, o Senado da República, a Comissão de Constituição e Justiça, precisa se inteirar deste fato. Aliás, é ali que os ministros são sabatinados. Então, eu empresto a Vossa Excelência o apoio na divulgação deste fato. E digo que, no Brasil, infelizmente, os escândalos eles se sucedem uns aos outros e nada ocorre para resolvê-los. O fato é grave, não sei da veracidade do fato, mas nós, aqui no Senado, temos uma responsabilidade para com a sociedade. E esta responsabilidade é revelar se este fato ocorreu ou não ocorreu. Exatamente, senador Pedro Táxi, com a maior responsabilidade. Nós não podemos fazer pré-julgamento. Nós temos que buscar esclarecimentos, até porque envolve um ex-presidente da República. É espantoso, se o fato for verdadeiro, saber que o presidente da República, ao tomar conhecimento dele, não tomou nenhuma providência. Disse que uma mala de dinheiro foi ofertada e ficou por isso mesmo. Não houve nenhuma providência, portanto, eu não quero prejulgar nem o presidente Lula, muito menos o ministro, a quem devoto o maior respeito
e admiração até pelo seu trabalho, pelo itinerário percorrido na sua trajetória de magistrado. O próprio Roberto Teixeira, que envolveu-se em outros escândalos, há uma relação de escândalos, foi ouvido em CPIs, vários. Da complexidade do fato, eu gostaria de conceder ainda uma parte à senadora Gleisi. Eu também pediria, mas também, senador. Apenas, e o senador também, o Wellington Dias, eu quero dizer que o senhor Roberto Teixeira já foi convocado pelo Senado em várias oportunidades. Falou sobre, por exemplo, do Caixa 2 nas eleições municipais em 96, falou sobre o caso Varig, enfim, há aqui uma verdadeira coleção de denúncias em relação ao advogado Roberto Teixeira, sempre acusado do tráfico de influência, de favorecimento ilícito, em razão da sua proximidade com o presidente da República. Neste momento, nós não estamos fazendo, como disse o senador Pedro Tax, juízo de valor, estamos querendo oferecer uma resposta à sociedade, porque eu próprio, como líder da oposição no Senado, tenho sido cobrado insistentemente pela sociedade em razão de um suposto silêncio da oposição. O próprio jornalista Reinaldo Azevedo cobrou o silêncio da oposição diante deste fato. O silêncio não pode ser a resposta. O silêncio se torna ensurdecedor nestas circunstâncias. E eu quero, com a condescendência do presidente, concedeu a parte, primeiramente, à senadora Gleisi e depois ao senador Wellington Dias, se houver a condescendência da presidência. Obrigada, senador. Obrigada também ao presidente. Eu estou chegando à conclusão aqui, senador Álvaro Dias, que uma das suas maiores atividades como senador é ler os jornais e as revistas desse país. Porque toda semana Vossa Excelência vem a esse plenário, sobe a tribuna ou está nessa bancada e sempre fala sobre uma reportagem. E as suas denúncias bombásticas são baseadas nas reportagens que o senhor se refere. Eu não estou fazendo denúncia nenhuma, senadora Gleisi. Sim. Vossa Excelência deve respeitar o seu interlocutor. Eu estou respeitando. Vossa Excelência não venha com a pretensão de diminuir quem faz oposição nessa casa com decência e com dignidade. Se Vossa Excelência quer apartear, o faça, mas o faça com o necessário respeito. Estou fazendo com respeito. Se não respeitasse, não faria o aparte. A voz de Vossa Excelência é delicada. Não é verdade. Mas o teor que expõe através partear com respeito, Vossa Excelência tem uma parte. Estou aparteando e com muito respeito, senador, e quero lhe dizer, senador, que tudo que o senhor fez aqui, desde que iniciou sua fala, foi um juízo de valores. O senhor começou julgando o presidente Lula, fazendo ilações sobre uma matéria que disse, que alguém disse, que outro disse. Não tem nenhuma prova no material que o senhor leu. E por diversas vezes o senhor se dirige a esse plenário, a essa tribuna, para fazer denúncias que não têm provas concretas. O senhor está lidando com a vida e com a honra das pessoas. Eu peço ao senhor que tenha maior responsabilidade nisso e o faço com muito respeito. Senhor presidente, o senhor realmente pare de ter o juízo de valores. Eu quero agradecer os ensinamentos sábios da senadora Gleisi. Ela vem ao Senado para aconselhar os seus colegas senadores. Eu quero dizer que dispenso os seus conselhos. Obviamente, todos que estão prestando atenção na minha fala estão verificando que estou tendo o cuidado de repetir até que não estou fazendo juízo de valor. Agora, para ela eu faço juízo de valor. É um problema dela. Não faço juízo de valor. Apenas relato um fato que é público, que é notório e que é da responsabilidade das autoridades públicas desse país e que não pode ser ignorado não só pela oposição, não pode ser ignorado pela instituição Senado Federal. Aqui, ministros são sabatinados. Temos a responsabilidade, sim, de esclarecer denúncias.
A revista Veja é uma revista conceituada no país. Não é um folheto. Isso não é um factoide. Há fatos que são revelados e nós queremos esclarecimentos. Este é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade. Eu concedo ao senador Wellington Dias a parte. Senador, o tempo de Vossa Excelência está esgotado, já prorrogamos, já foi prorrogado por... Posteriormente, o senador Wellington Dias pode se inscrever e voltar ao assunto. Vossa Excelência tem 1 minuto, senador Wellington Dias. Não só, porque nós estamos, se não é possível uma parte, eu peço primeiro por uma questão de ordem, já que foi encerrado o pronunciamento. Mas veja, eu acho até bom que eu possa também cair na mesma linha da senadora Gleice. Veja só, primeiro, eu acho que a oposição tem todo o direito e legitimidade de trazer a essa casa todos os problemas, todas as investigações. Agora, eu também comungo do pensamento da senadora Gleice. Eu acho que nós não podemos aqui, nem quem é governo, nem quem é oposição, fazer aqui pré-julgamento ou suposições que venha e lamear. Veja, o próprio senador, ao se referir ao advogado Roberto Teixeira, cita coisa de 96. Quantas foram julgadas e comprovadas? Zero. Não sou advogado do advogado. Posso testemunhar, inclusive, que é uma pessoa amiga do presidente Lula, mas isso não tem nada a ver, não dá o direito a ninguém, quem é governo ou quem é oposição, de lhe fazer qualquer julgamento. O fato é que o que nós temos é uma fofoca, é um disse que o outro disse que o outro disse. Se o judiciário vai investigar, que investigue. Agora, ninguém aqui tem o direito de fazer qualquer pré-julgamento. É isso. Senhor presidente, para concluir agradecendo a Vossa Excelência me concede uma parte, Excelência, por favor. Condescendência, eu queria... Eu cedo com o maior prazer, mas eu tenho que ser autorizado pelo presidente. Senhor presidente, eu apenas quero responder ao Wellington Dias, senador Wellington Dias, que em momento algum julguei nem mesmo Roberto Teixeira, mas não disse nenhuma inverdade. O que relatei são fatos registrados nos anais do... Tem uma parte. Registrados. Eu vou concluir, senhor presidente. Se permitir, você deu a parte. A Vossa Excelência e também a nobre senadora, nós temos a ordem do dia, que o regimento nos obriga, de fato, a abrir a ordem do dia, embora só temos uma matéria a ser comunicada e mais 2 requerimentos. Portanto, retornaremos a discutir ou debater este assunto e que todos terão oportunidade. Eu agradeço a parte, Excelência. Eu quero apenas concluir, em respeito do senador Wellington Dias, tranquilizá-lo. Em nenhum momento arvorei-me aqui em julgador. O que eu não posso abrir mão é da minha condição de oposicionista, da minha responsabilidade diante do povo brasileiro de cobrar explicações para fatos que estarrecem. O silêncio não é a melhor resposta. Neste momento, não. Não pré-julguei o Lula. Ressaltei o conceito que tenho do ministro Asfor Rocha e fiz referência ao senhor Roberto Teixeira como alguém que já foi alvo de denúncias e não disse nenhuma inverdade. Se ele foi julgado ou não foi julgado, se as ações tramitam no Poder Judiciário, é uma outra história. A mim cabe a realidade, e a realidade é esta, senhor presidente. Eu concedo a parte à senadora Marinor. Obrigada, senador Álvaro. Eu queria agradecer também ao senador que preside a sessão, porque, de fato, abriu-se um precedente aqui, há alguns dias atrás, quando do pronunciamento do senador Aécio Neves. Eu estava inscrita para falar.
quase fui obrigada a abrir mão da minha fala, que estava garantida pelo regimento da casa, e a sessão se tornou uma sessão de apartes. Então, queria pedir a Vossa Excelência que me permitisse fazer um comentário no aparte. O discurso do senador Aécio Neves foi submetido ao plenário. O plenário, naquele instante, deliberou. Nós não podemos atropelar a ordem do dia, a questão regimental. O regimento garantia a minha palavra, senador. Vossa Excelência terá 1 minuto para concluir o seu raciocínio. Eu ainda não comecei a raciocinar, mas eu vou tentar. Queria dizer ao senador Álvaro Dias que, independente de entrar no mérito do conteúdo da fala do senador, eu queria me solidarizar com Vossa Excelência, porque qualquer um de nós aqui tem direito de pedir apuração de denúncias feitas por qualquer cidadão. Por qualquer cidadão. A denúncia que eu fiz agora, a representação que eu fiz agora contra o ex-deputado Jader Barbalho foi fruto de uma denúncia que eu colhi na Rádio Rural de Santarém. A quem cabe apurar a denúncia? Ao Ministério Público. Eu juntei a documentação necessária e entreguei ao Ministério Público. Então, Vossa Excelência e qualquer outro senador, qualquer outro deputado desse Congresso tem direito de pedir apuração. Se a Ordem do dia. Senhor presidente, eu devo concluir agradecendo. Só me permita concluir. Senhor presidente, para concluir, quero agradecer à senadora Marinor e dizer que espanta-me ver algumas pessoas surpreendidas com o fato de que lemos jornais e revistas, lemos livros também. Há aqueles que não gostam. Nós temos o dever de ler, de nos informar. São fatos reais. O jornalismo investigativo tem prestado um notável serviço ao país e à democracia. Por isso, quando nós nos referimos a uma reportagem de uma revista ou de qualquer veículo de informação do país, nós estamos cumprindo o nosso dever de buscar os esclarecimentos oficiais.